Galera, se antes era só uma teoria, agora eu acho que pode ter sido sim confirmado de que o Saitama é invencível. Ele não pode ser morto, não pode ser desintegrado, nem apagado da realidade, nem nada, ele não pode nada. Vamos ver isso agora. NS Transpeter aqui. Se você tivesse a missão de derrotar o Saitama, o que você faria? Como que você faria o seu plano para derrotar o Saitama? Eu vou dar um tempo para você pensar nessa resposta, mas eu já adianto para você que vai dar tudo errado. Porque a única forma de você vencer o Saitama é desafiando ele no videogame, que o King faz. Aí beleza. É isso mesmo que eu tô dizendo, não adianta lutar com ele. Não importa o quão forte você bata nele. Saitama não pode ser morto. Pode mandar todo mundo pra cima dele. Pode mandar o Goku, Superman, Hulk, Bills. Não importa. Saitama não pode ser derrotado. Da mesma forma que a gente não pode ser derrotado se você mandar aquele voto nas 3 categorias do Prêmio BES que a gente está concorrendo. E para te facilitar, eu deixei aqui embaixo os links das 3 categorias já marcadas comigo. Então você só precisa votar e confirmar o seu voto. Sério, eu acho que não dá nem 10 segundos. Na última parcial, galera, a gente estava em top 3 nas 3 categorias, incluindo o Creator do ano. E nessa Creator do ano, vocês votaram e me colocaram lá no top 3, no lugar do Felipe Neto, né? Que tá vindo agora com força máxima para recuperar a posição dele. A gente na última parcial tava na frente dele. Agora na próxima eu não sei. Por isso que agora, mais do que nunca, eu preciso do seu voto. Se você não costuma fazer isso, sabe, você costuma pular essas partes do vídeo, por favor, não faz isso agora. Me ajuda com o teu voto. Isso pode mudar o jogo completamente. Deixei o link aqui embaixo, você não precisa pagar nada, é só clicar, só isso. Só 10 segundos pro link no máximo. Obrigado de coração, vai ajudar demais. Bom, galera, é o seguinte, bora recapitular alguns eventos que aconteceram no capítulo 169 de One Punch Man, né? Mas presta bastante atenção, porque cada detalhe agora vai ser importante. Até porque a gente vai mexer mais uma vez com viagem no tempo. E a gente sabe a salada, né, que fica na nossa cabeça quando o assunto é viagem no tempo. Embaralha tudo, então presta atenção. Vamos lembrar que o capítulo 169 acabou com o Saitama voltando no tempo para desfazer os problemas que foram causados pelo Garou. Mas o Saitama só voltou no tempo porque o próprio Garou não podia voltar no tempo. Então por isso que ele voltou, ok? O Saitama. Aí depois que o Garou recebeu do God conhecimento sobre todo o fluxo de energia do universo, o próprio Garou conseguiu o poder para voltar no tempo. Só que ele meio que não sabia como fazer isso. E como ele já tinha percebido que o Saitama conseguia copiar os movimentos dele e aprimorar, deixar os movimentos melhores, então o Garou pediu pro Saitama copiar essa habilidade e aprimorar ela, melhorar essa habilidade, concorda? Assim ele conseguiria voltar no tempo. Mas, peraí galera, vocês perceberam quanto isso é sem noção? O Garou dominava todo o fluxo de energia do universo. E por isso mesmo ele era capaz de fazer explosões de raios gama e fissões nucleares. É como se tudo que o universo proporciona, o Garou pudesse fazer. Mas mesmo com todas essas capacidades de replicar as leis do universo, o próprio Garou reconheceu que tinha uma coisa que ele mesmo não conseguia fazer, que era voltar no tempo. Exatamente. Galera, resumindo, mesmo com conhecimento sobre todas as leis do universo, o Garou não conseguia voltar no tempo. Vocês têm noção do que é isso? Para isso ter acontecido, a viagem no tempo tem que ser algo metafísico. Não pode ser algo que as leis do universo explicam. E mesmo assim, o Saitama conseguiu fazer isso. É como se realmente o Saitama tivesse transcendido e se tornasse uma divindade abstrata. Ele só não sabe disso. Olha, isso já coloca o Saitama num patamar que chega a ser ridículo só de tentar imaginar. Mas bora um pouquinho mais longe, ok? Depois que o Saitama voltou no tempo e deu o soco no Garou do passado, ele fez com que a linha do tempo fosse alterada. Ou seja, todo o futuro, a partir do instante que o Saitama acertou o soco no Garou, foi refeito. Aquele soco, pá, mudou o destino, né? Imagina que a linha do tempo fosse literalmente uma linha feita com lápis, ok? Daí você decide apagar essa linha com borracha até um determinado ponto e depois começou a desenhar ela a partir do ponto que ela não foi apagada. Foi isso que o Saitama fez. Então você tem a linha aqui, só que você percebeu que dá para apagar ela até esse ponto aqui, depois você refaz ela vai estar um pouquinho diferente do que ela estava anteriormente. Só que tem um problema nisso tudo. Se a linha do tempo foi apagada a partir daquele instante, isso significa que tudo dali pra frente também foi. Ou seja, o Blast que lutou com o Garou não existe mais. A lua de Júpiter toda despedaçada deu lugar a uma lua inteira. O próprio planeta Júpiter, né, que ficou com a atmosfera aberta, ficou o planeta ficou todo aberto, agora voltou a ficar como sempre ficou. A única exceção disso tudo tem nome. Saitama, exatamente. O Saitama do futuro não foi apagado. Ele se tornou um só com o Saitama do passado. Ou seja, não adianta voltar no tempo para matar o Saitama no momento em que ele não era forte. Se fizer isso, o Saitama do futuro simplesmente vai tomar o lugar do Saitama do passado. Então, resumindo,
Saitama pode realizar coisas que são fisicamente impossíveis, já que o Garou, mesmo com conhecimento absoluto dos fenômenos do universo, não conseguiu fazer. Mas o Saitama sim. E o Saitama não pode ser apagado, nem mesmo se a linha do tempo dele for apagada. Galera, transcendeu. É simples assim. Saitama transcendeu, nada menos que isso. Não adianta você vir com essa, eu sou o Deadpool, vou voltar no tempo pra apagar o Saitama bebê. Já era. Então sabe aqueles memes que o Bills usa um Hakai no Saitama, ou o Zeno apaga o universo do Saitama e nada acontece? Tá quase virando canônico isso agora. Mas é claro, galera, isso tudo não passa de teoria, a gente tá só teorizando o que pode ser, o que aconteceu. Mas não dá pra dizer que ela não vai de acordo com tudo que rolou no capítulo 69, né? Mas então diz aí, se o Saitama não pode ser ferido fisicamente, se ele pode realizar feitos que são fisicamente impossíveis, e se ele não pode ser derrotado se a linha do tempo dele for apagada, e mesmo assim você acha que ele pode ser derrotado. Você acha que ele pode ser derrotado? Comenta aqui embaixo. Pode ser que tenha alguma coisa que eu não pensei a respeito que pode derrotar o Saitama. Manda aqui embaixo. E não esquece 10 segundos do seu tempo para clicar nesse link aqui de baixo e votar na gente. Você pode fazer diferença agora. Um voto pode mudar a gente. Porque a gente tá muito próximo de quem tá atrás da gente. Muito, muito emparelhado. Vai sair agora a próxima parcial. Eu acho que vocês podem manter a gente lá na frente. Mas tá difícil, galera. Obrigado de coração. Toca aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Você tem que estar inscrito aqui. É importante, galera. Sem a tua inscrição, você perde o que tá acontecendo agora no mundo nerdístico. A gente cobre 3 vídeos por dia. É bom demais conversar sobre isso, né? Mas você tem que estar inscrito com o sininho ativado, né? Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!